Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu vou ser bem objetiva com vocês. Estou trazendo datas, as datas dos principais eventos astrológicos de 2024. Isso é para você anotar na sua agenda. Claro que com essas datas eu trago também os significados e algumas dicas para potencializar esses eventos astrológicos na sua vida. Como esses eventos vão contribuir de uma forma mais específica vai depender do seu mapa astrológico, mas eu lembro que a humanidade é uma só e o que acontece no céu tem sim uma correspondência com o que acontece aqui na Terra. Os eventos humanos, sejam eles sociais, culturais, científicos, eles têm sim uma capacidade de responder ou de corresponder àquilo que está acontecendo no céu. Então, inicialmente, eu vou trazer uma visão geral desses eventos astrológicos, depois eu trago os eclipses, as datas das retrogradações de Mercúrio e finalmente vou comentar sobre os planetas lentos e as suas entradas ou permanências nos signos astrológicos. Eu vou começar com uma lista dos principais trânsitos astrológicos de 2024 para que a gente tenha uma visão geral do movimento astrológico envolvendo alguns planetas que, pelo número de aspectos que fazem, a gente já vê que são muito importantes nesse ano, como, por exemplo, o próprio Júpiter, não é? Que a gente vê aí nessa tabela a quantidade de aspectos que ele faz com outros planetas e principalmente a conjunção de Júpiter com Urano, que é o principal evento astrológico de 2024, e depois, isso vai ser no 20 de abril, e depois, em 25 de maio, o Júpiter vai mudar de signo, o que é bem importante. Todo ano, Júpiter fica um ano num signo, não é? Mas ele traz realmente uma mudança energética e a gente vai ver que exatamente em 20 de janeiro, né, com a entrada de Plutão em Aquário, a gente começa uma expansão nos signos de ar. O primeiro aspecto, em 20 de janeiro, que é a entrada do Plutão em Aquário, começa enfatizando essa energia do ar. Então, isso favorece os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. É uma movimentação muito importante para esses signos. E se você é comunicador, tecnólogo, midiático, influencer, trabalha com publicidade, marketing, é professor, cientista, orador, enfim, o primeiro semestre é um movimento de grande potencial de expansão para você. E se você quiser entrar nessa onda, comunicar mais, vender mais, trocar mais, viajar mais, aprender mais, principalmente tecnologia, que fica enfatizada com Plutão em Aquário, então o tempo favorece, porque a energia do ar é uma energia muito rápida, faz o pensamento e as ideias fluírem com muita facilidade. Então essas trocas todas vão abrir novas amizades, grupos, possibilidades de socializações. Agora, lembre-se que você tem que se mexer, porque ar é movimento. A flexibilidade é muito importante no sentido de ouvir mais, aceitar mais. Se você entrar naquela onda que já sabe tudo e quiser impor as suas ideias, o Plutão avisa que você vai se dar mal, porque internamente precisa haver aquele trabalho todo de transformação das próprias ideias para que haja uma abertura para o novo. O Júpiter tem em si, no seu aspecto negativo, essa arrogância, né, de quem sabe tudo, e a gente pode ver aí muita expansão dessa questão do autoritarismo, por exemplo, né, e daquela ideia de que todo mundo é uma grande autoridade sobre alguma coisa. Mas, enfim,
Os Gêmeos, de uma maneira geral, é sobre aprender. A melhor maneira de usar a energia de Gêmeos é ser como a criança cuja mente está sempre vazia, pronta para um novo aprendizado. Curiosidade é uma palavra-chave que pode ajudar nesta flexibilização de novos conhecimentos, de novas trocas, de novas amizades e socialização. Então, no primeiro semestre, a gente vê essa grande potencialização de movimento. São vários aspectos de Júpiter, começando com a conjunção com Urano, depois sexto com Netuno, trígono com Plutão, são os planetas transpessoais, não é? Então, o Júpiter está aí realmente muito ativo nesse primeiro semestre. No dia 29 de junho, o Saturno vai ficar retrógrado. Ele está no signo de Peixes e isso pode trazer reveses para todo esse movimento que começa no primeiro semestre. Então, se você imaginou que iria colher logo os frutos dessas ideias todas e dessa movimentação, aí você vai se decepcionar. Mas se você entender que o movimento tem o seu tempo, então tudo bem. Ou seja, esses reveses vão afetar aquelas pessoas que são mais apressadas, não é? E eles podem vir para muitas pessoas e podem afetar especificamente as pessoas dos signos de Peixes, Sagitário e Virgem, os signos mutáveis. Se você embarcou num acelerado barco imaginário, achando que o seu mundo ia mudar completamente, então você se decepciona, porque, como eu já falei, tudo leva o seu tempo. O Saturno retrógrado em Peixes, ele vai mostrar a realidade lenta das coisas que precisam ser estruturadas. Então, uma coisa é ter muitas ideias e outra coisa é tornar essas ideias em coisas práticas. Isso às vezes leva tempo. E Peixes é uma energia que pode desanimar. Então, não desanime. As ideias são sementes que são lançadas. Esse novo ciclo de Júpiter e Urano é um novo ciclo para lançar sementes de ideias revolucionárias. Então, a gente pode esperar no mundo, nesse primeiro semestre, muita movimentação coletiva de pessoas, não é? Defendendo as suas ideias, defendendo os seus ideais. E no plano de iniciar ciclos, são sementes novas que a gente lança no sentido da revolução da nossa própria vida, para que a gente avance, para que a gente progrida. Aí o Saturno chega lá e diz, não tão rápido, as coisas têm o seu tempo. Em agosto vai haver a quadratura do Júpiter com o Saturno. No dia 15 de novembro, o Saturno fica direto novamente, começa a andar para frente e vai novamente fazer esta quadratura com o Júpiter, tá? Em decorrência desse movimento direto, isso vai acontecer lá em dezembro. Então a gente tem um segundo semestre mais lento. Olha só, o Plutão entra novamente no signo de Capricórnio, né? Aquele grau 29 que vai estar atuante nesse segundo semestre também. Então, nós temos realmente reveses. Então, de uma maneira geral, a energia de 2024, ela começa a se acelerar em janeiro, fica mais acelerada ali de abril, maio, e começa a ter, então, um revés ali em junho, e o segundo semestre, então, ele fica mais lento e pode trazer alguns atrasos de uma maneira geral para a humanidade. Os eclipses em 2024, como você pode ver, vão ocorrer nos meses de março e abril, depois setembro e outubro. Em 25 de março tem um eclipse lunar, que é o eclipse da lua cheia. A lua vai estar cheia no signo de Libra e o Sol acabou de entrar no signo de Áries, ou seja, é um primeiro eclipse muito próximo ao início do ano novo astrológico, quando o Sol entra no signo de Áries. Os eclipses vão predominar nesses dois signos, tá? Que são signos cardeais, ou seja, de inícios. Então, eclipses nesse eixo de Áries e Libra são potencialmente favoráveis a mudanças. E é muito bom que a gente esteja
consciente dessas mudanças para que a gente possa dar o impulso necessário quando a gente sentir que é o momento de fazer as coisas andarem. Isso porque os eclipses, eles não obedecem datas específicas, não acontecem coisas especificamente naquela data, mas naquele período, e às vezes é um processo que dura todo o ano. Então é importante a gente ficar observando essas forças que vêm atuar muitas vezes para desestabilizar. E essa desestabilização é necessária para que haja um ajuste, para que a gente consiga direcionar melhor os ponteiros, os rumos e as direções da própria vida. Tá? É uma influência sutil e os eclipses são muito importantes para a compreensão desses processos transformativos ao longo da vida, tanto pessoal como para a humanidade de uma maneira geral. Então, pessoalmente, observe as casas onde você tem Áries e Libra, porque esse eixo vai ser importante para auxiliar na sua evolução existencial ou espiritual. Lembrando que os nodos lunares que são responsáveis, né, pelos eclipses, eles são importantes e essenciais na análise astrológica evolucionista ou kármica, portanto estão associados aí à questão da evolução ou do progresso da alma em direção ao seu propósito. Eu mencionei anteriormente que o primeiro semestre tem uma energia mais dinâmica, mais expansiva e mais movimentada do que o segundo semestre. O planeta Mercúrio, ele vai começar 2024 direto no signo de Sagitário, no dia 1º de janeiro. Então, isso já é uma indicação dessa movimentação em janeiro. Então, nós podemos esperar melhoria nas comunicações. Quem está no verão, né, aqui no Hemisfério Sul, pode iniciar o seu programa esportivo, ou mesmo quem está no Norte também, não tem problema. Mercúrio em Sagitário é bom para esportes. Fazer curso de verão também é indicado para aprender algo novo, principalmente no campo mais filosófico de alguma coisa que você queira aprender. Isso vai beneficiar os negócios em 2024. Eu chamo atenção também para a retrogradação de abril. No dia 1º de abril, Mercúrio fica retrógrado no período entre os eclipses que nós vimos. Ou seja, uma pausa para a gente observar mais, já que os eclipses têm essa importância no sentido de trazer possibilidades e mudanças transformadoras, não é? Então essa é uma pausa, porque o aspecto positivo do Mercúrio retrógrado é que nós ficamos mais lentos para observar melhor. Então, nesse movimento ativo e dinâmico que temos aí durante esse período, muito enfatizado nesses meses de abril e maio, a pausa do Mercúrio retrógrado é fundamental para que a gente observe melhor o que está acontecendo e não se deixe levar pelo rolo da movimentação e das mudanças, não é? Então, esse ritmo acelerado que predomina no primeiro semestre pode sim levar todo mundo, não é assim, de roldão, vamos dizer assim. E essa pausa, ela pode promover um equilíbrio necessário para que haja um melhor aproveitamento de tudo que está acontecendo e esse aproveitamento seja internalizado, seja interiorizado. Então é um período bom para aproveitar para fazer vivências, tipo spa, não é? Atividades de repouso da mente e do sistema nervoso. Lembrando que no dia 20 de abril tem a grande conjunção de Júpiter e Urano, quando fatores inesperados e surpresas coletivas podem afetar a todas as pessoas. Sendo assim, é muito prudente que a gente esteja mais centrado e mais equilibrado diante dessas possibilidades de mudanças no plano da coletividade com essa grande conjunção de Júpiter e Urano. Mercúrio retrógrado no signo de Virgem em agosto, ele favorece
análises técnicas, relatórios detalhados, relatórios de finanças, todas aquelas pequenas burocracias, todos aqueles cálculos, todas aquelas coisas que são necessárias para um dia a dia durante essa retrogradação de Mercúrio em Virgem estão favorecidas. Se você chegou até aqui, deve estar gostando desse conteúdo. Então, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, e não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito na produção desses conteúdos. Eu preciso ter um feedback, ou seja, um retorno de vocês com relação a essa produção que vem sendo feita aqui nesse canal. Então, eu peço a você para deixar seus comentários, tá bom? E me dizer o que é que você está achando desse conteúdo. Do dia 16 de maio de 2023 até o dia 25 de maio de 2024, o planeta Júpiter está no signo de Touro. Júpiter passa, em média, 1 ano num signo. E em Touro, ele nos traz uma energia de determinação, estabilidade, sensualidade, uma energia mais materialista, preocupada com as questões ligadas às provisões, à alimentação, segurança alimentar, não é? As questões mundiais relativas à produção de alimentos. Júpiter também nos traz, nesse signo de Touro, mais paciência, sensibilidade. É um signo, por ser um signo de terra, ele é mais realista também. Então está associado a valores financeiros, dinheiro, não é? Durante esse período de Júpiter em Touro, nós tivemos aí vários escândalos financeiros, todos coincidentemente ocorrendo durante os períodos de eclipses em Touro e Escorpião. Então essa energia do dinheiro é muito forte em Júpiter em Touro, assim como os valores que nós temos, aquilo que a gente valoriza na vida e as nossas crenças associadas a esses valores. Touro também é um signo que pode trazer teimosia, pragmatismo e nostalgia. Então, nós temos todas essas energias de terra acentuadas quando Júpiter está no signo de Touro. No entanto, Júpiter vai ingressar no signo de Gêmeos no dia 25 de maio e fica neste signo até o dia 9 de junho de 2025. Nesse signo, Júpiter vai trazer as energias da curiosidade para novos aprendizados, não é? É um signo mutável, então tem a ver com a adaptação, tem a ver com a questão do charme, da persuasão. Gêmeos é um signo rápido mentalmente, que percebe as coisas de uma forma muito leve, muito rápida, comunicativo, falador, muito cerebral também, né? Porque diz respeito ao plano mental, ou plano das ideias. Júpiter em Gêmeos também pode aumentar a expressão do eu, as pessoas quererem falar mais, quererem comunicar mais. E como Gêmeos tem a ver com a comunicação e Júpiter com a bondade, com a generosidade, então essas qualidades elas ficam mais expressas, não é? Durante esse período. Outras qualidades de Júpiter em Gêmeos também são a esperteza, a clareza de pensamento, a originalidade, tem o aspecto da dualidade também, que a gente não pode deixar de mencionar com relação aos Gêmeos, não é? Essa coisa da divisão e da dualidade que pode levar a extremos com relação às crenças, aos valores, né? Isso aí pode ficar mais extremado. É um signo também ligado a questões
técnicas e, por ser muito ativo mentalmente, pode afetar o sistema nervoso, pode ir para conclusões mentais com muita rapidez, sem antes ter processado direitinho aquelas informações, mas também vem com a gentileza e, como eu falei, a adaptabilidade camaleônica. Então, essas são expressões energéticas que podem arquetipicamente perdurar aí durante o período de Júpiter no signo de Gêmeos. O planeta Saturno, que é mais lento, no dia 7 de março desse ano de 2023, entrou no signo de Peixes. Ele fica em média 2 anos e meio num signo e fica aí até 2026. Saturno é o último planeta visível do Sistema Solar. É aquele que nos mostra as fronteiras e os limites daquilo que podemos ver conscientemente e da onde podemos também ultrapassar ou não. E aí nós temos um paradoxo, porque Peixes é aquele signo além das fronteiras, ele é regido por Netuno e tradicionalmente por Júpiter. Ele nos fala da sutileza, da espiritualidade, da sensibilidade, da inspiração, da arte, da devoção. E o Saturno nesse signo é como uma espécie de farol em que os barcos no oceano estão ali atravessando naquela escuridão sem conseguir perceber até onde vão. E isso tem a ver com a nossa alma, e aí de repente tem aquela luz ali, aquele limite que diz a fronteira é aqui. Então, com Saturno em Peixes, é isso que devemos observar. Quando a gente estiver se deixando levar por sentimentos que muitas vezes não são agradáveis, como por exemplo a tristeza, a depressão. Saturno em Peixes tem a ver com questões mentais. Quando a gente estiver navegando exageradamente nas redes sociais, quando a gente estiver fazendo qualquer coisa que ficou fora dos limites, o Saturno é aquele farol que diz: epa, olha, cuidado. Cuidado com você mesmo, cuidado com os seus limites e até onde você pode ir. Isso vale para os desejos, vale para as paixões, vale para um sentimento religioso, por exemplo, de fanatismo. E aí em Saturno em Peixes nós temos essa energia aí enfatizada. Saturno é aquela disciplina interna que diz o momento em que devemos parar. Saturno é o grande mestre, é o grande professor, aquele que nos ilumina o caminho passo a passo. Então ele é espiritual, ele é determinado, ele é paciente, ele é caridoso, mas ele também pode ser frio e distante, porque não cede àquelas demandas imediatas, por exemplo, dos desejos. Coloca limite quando tem uma visão de que aquilo pode ser prejudicial. E Peixes foge completamente a qualquer estrutura, a qualquer limite, a qualquer disciplina. No entanto, Saturno em Peixes pode possibilitar a intuição no sentido mais estruturado, pode nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla dos nossos próprios limites. Então, o Saturno em Peixes, ele traz questões também relacionadas à água, aos oceanos. Então, do ponto de vista coletivo, é um período onde essas questões ligadas à poluição, por exemplo, que diz respeito a peixes, porque peixes, como não tem limites, dissemina com facilidade, as coisas são disseminadas, isso pode trazer uma certa confusão, mas o Saturno vai lá e estrutura, mostra o limite e diz: olha, o oceano não aguenta mais plástico. Olha, as suas emoções não aguentam mais ficar remoendo essas mesmas questões, essas mágoas, esses ressentimentos. É hora de colocar um limite e de estruturar a sua vida emocional, principalmente porque Peixes diz respeito às emoções. Plutão entrou no signo de Aquário no dia 23 de março de 2023. Ficou pouco tempo nesse signo, voltou para Capricórnio pelo resto do ano de 2023 e agora em janeiro
No dia 20, ele entra novamente no signo de Aquário até 1º de setembro. Quando for no dia 19 de novembro de 2024, ele entra definitivamente no signo de Aquário e fica até março de 2043. São 20 anos de Plutão no signo de Aquário, o que marca toda uma mudança paradigmática. Planetas lentos nos ajudam a fazer a transição para os novos momentos da cultura, da sociedade, da ciência. E Aquário é um signo que tem muito a ver com ciência. Quando Plutão entrou em Aquário, em março deste ano de 2023, foi quando lançaram a inteligência artificial, o site GPT. Então, por aí a gente já começa a ter uma noção do que é que isso significa. Uma transformação em termos de ciência e tecnologia. Plutão em Aquário tem a ver com robôs, tem a ver com novas tecnologias, tem a ver com revoluções no sentido de mudanças mesmo que ocorrem para a humanidade. É como se nós dessemos um passo adiante na nossa evolução técnica, científica. Se isso é bom ou ruim, é uma outra questão, porque a humanidade vai sempre progredir ao mesmo tempo em que desenvolve as sombras desse progresso e dessa evolução. Então, essa é a dualidade humana. Estamos sempre oscilando nesse processo de luz e sombra. Outros temas associados a Aquário têm a ver, por exemplo, com vidas extraterrestres, UFOs, não é? E toda sorte de eventos que tem a ver com o cosmos, com as tecnologias que vão cada vez mais desenvolvendo e revelando eventos e ciência com relação ao nosso cosmos e ao nosso universo. Então, Plutão em Aquário, ele traz realmente um novo paradigma, uma nova ideia e novos conceitos sobre a questão humana. Conceitos esses que podem, inclusive, trazer processos de desumanização, porque Aquário é muito associado à mente, à ciência, ao raciocínio, e isso pode embotar um pouco a questão mais humana, intuitiva, sensível e emocional. Então, vamos aguardar os desdobramentos, né? São 20 anos, e ver o que é que essa transição humana vai trazer para a nossa evolução.